Artigo 601. Findos os prazos para razões. Artigo 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Parágrafo 1º. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do translado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado. Parágrafo 2º. As despesas do translado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu, pobre ou do Ministério Público. Artigo 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal ad quem ou entregues ao correio sob registro. Artigo 603. A apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de tribunal de apelação, ficará em cartório translado dos termos essenciais do processo referidos no artigo 564, inciso 3. Artigo 604, revogado. Artigo 605, revogado. Artigo 606, revogados. Artigo 607, revogados. Artigo 608, revogado. Capítulo 5. Do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações nos tribunais de apelação. Artigo 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação de acordo na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Artigo 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 5 dias e em seguida passarão por igual prazo ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente e apregoadas as partes, como a presença destas ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de 10 minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, quando o requerer, por igual prazo. Artigo 611. Revogado. Artigo 612. Os recursos de habeas corpus designado o relator serão julgados na primeira sessão. Artigo 603. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no artigo 610, com as seguintes modificações. Inciso 1. Exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento. Inciso 2. Os prazos serão ampliados ao dobro. Inciso 3. O tempo para os debates será de 1/4 de hora. Artigo 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Artigo 615. O tribunal decidirá por maioria de votos. Parágrafo 1º. Artigo 615. O tribunal decidirá por maioria de votos. Parágrafo 1º. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, câmara ou turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Parágrafo 2º. O acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento ou no prazo de 2 sessões pelo juiz incumbido de lavrá-lo.
Artigo 616. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, Câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Artigo 617. O tribunal, Câmara ou turma atenderá nas suas decisões aos dispostos dos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Artigo 618. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo de julgamento dos recursos e apelações.